Muito que médio, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha e este é o React de feriado. Por que feriado? Eu adiantei o React para esta sexta-feira. Espero que o senhor e a senhora estejam curtindo este feriado de Páscoa. Vamos fazer um React então sobre o linha de passe da ESPN, porque a ESPN transmitiu Santos 1, Blooming 0, e assim que acabou a partida eles fizeram um quadro sobre o Santos, analisando essa partida bem longo, tem mais ou menos 20 minutos, e tal quadro está no YouTube. O link está aqui na descrição, inclusive, se você quiser assistir sem os meus comentários. Aqui, como é um react, às vezes eu farei pausas para comentar o que o William Tavares, o Calçade, o Birner, o Geode e o André Kfouri comentaram, tá certo? Quando as imagens do jogo estiverem no vídeo da ESPN, eu vou tampar aqui, porque senão a Conmebol vai querer me matar. A Conmebol não é fã do uso de suas imagens, e claro, eu sempre respeitei isso, nunca utilizei as imagens, nem posso, tanto que tem um motivo para eu fazer, às vezes, as minhas análises táticas na TV, pausando e tal, não quero utilizar os melhores momentos de ninguém, é só um react aos comentários, então eu vou tampar os lances, mas vocês vão ouvir e ver as minhas reações do mesmo jeito, tá certo? Então vamos lá, vamos ver o que eles comentaram, porque eu recebi alguns trechos antes de gravar o react, eu não assisti a parte inteira, mas os trechos que eu assisti tiveram muitas palavras fortes, e com razão. Ah, fã de esporte, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começando o nosso linha de passe nessa terça-feira. Parecia que ia dar ruim, mas o Santos conseguiu um gol aí no final do jogo e pelo menos um brasileiro venceu aí nessa terça-feira de Libertadores e Sul-Americana. E o linha de passe vai falar sobre isso, sobre esse jogo do Santos que você estava acompanhando agora há pouco. Vamos falar sobre o Internacional, que ficou no empate com o Medellín, saiu perdendo 1-0, conseguiu empatar o jogo. Vamos falar sobre o empate também do Atlético Paranaense na sua estreia aí na Libertadores contra o Alianza Lima. Teve o Goiás também empatando na estreia de Vitor Birner e também o André Kfouri. Direto e reto com Santos 1, Blooming 0. Importantíssima vitória para o Santos fora de casa, num grupo que tem sua dificuldade, tem o Nils. Mas eu acho que é mais um golzinho do Bauerman para dar um alívio do que necessariamente uma esperança. Concordo. Ou uma certeza de que dias melhores virão, hein? Concordo muito com o William Tavares. Duro de assistir. Tudo bem? Tudo bem, William? Tudo certo. Boa noite a você, ao Jean, André, professor Calçade, aos fãs do esporte. Eu ouvi a sua abertura, mano. Ele prefere o Calçado. Nós preferimos o professor Calçade. Eu ouvi a sua abertura atentamente e eu tenho... A gente vai falar um pouco sobre o time, assim, Vai. porque se eu abrir, depois de uma vitória, falando sobre o time, eu Você acho vai que abrir- um anticlímax. Você não quer jogar água no chope? Mas não tem quero, chope. não Esse quero. Mas não tem chopp é uma grande frase do William, eu sou muito fã do William, cara. chope tá aguado. Então, Aguardo. A minha curiosidade é sobre a sensação do torcedor santista. Você sabe que... A pior eu sou família de possível. santistas, né? Você, de certa forma, viu um pouco do jogo com um Santista ali na redação. Vi o jogo com o Santista na redação. E o futebol do Santos, ele é, na verdade, desesperador. Palavras fortes e verdadeiras. Desesperador. Desesperador. Porque é um misto de inércia, de falta de criatividade, contra um time fraquíssimo do Blooming. Mas eu acho que o torcedor termina o jogo feliz. Porque ganhou. Aliviado, Birner. Feliz não. Pô, o William, cara, sério. 2 minutos e 18 segundos de masterclass de William Tavares. Aliviado, perfeito. Então, O torcedor que terminar o jogo de hoje feliz, ele está se Claro que enganando. As sensações são individuais, não são coletivas. Cada um vai olhar de uma forma muito pessoal. Os que olharem para frente vão ficar apreensivos. Os que estão só se divertindo com que vivem o resultado, dia, né? É isso, que não deixa de ser um sinal de sabedoria, porque o amanhã, se Deus quiser virar, e aí você pensa nele... Então, se divertindo. Poético. Agora. Eu estou tentando achar alguma coisa para elogiar aqui, eu não estou conseguindo na abertura. Precisa. Mas, Birner, assim, a gente está aqui para falar a realidade dos fatos, tá? A gente não está aqui necessariamente, porque ganhou, a gente vai elogiar porque fica chato, o torcedor está contente. Não, mas você pode ter 10 coisas para criticar e uma elogiar. Eu estou procurando essa coisa. O William Tavares podia ser dono do Ouvinte Santos. Eu acho que o que ele tá falando aí é o que eu falaria. A gente tá aqui para falar a realidade. Eles estão lá no linha de passe para falar a realidade. E a realidade é desesperadora. O William tá certíssimo. O Birner não tá errado. Ele quis ser até legal com o Santista, o que é bacana. Mas o William Tavares tá sendo preciso. A realidade é que o jogo foi horroroso e o torcedor não vai ficar feliz. Fica no máximo aliviado.
coisa, eu não tô conseguindo a achar. gente vai na contramão. A cabeçada do Bauerman, pronto, livre na cabeçada do pequena Bauerman fez o gol e ganhou o jogo. Eu tenho algo que elogiar. É o resultado. Elogiar o A resultado. narração do Paulo Neto foi ótima. Mas vamos colocar as coisas no devido lugar. Vamos lá. Primeiro, o Santos jogou contra o penúltimo colocado do Campeonato Boliviano. 0 vitórias. 0 vitórias. Ele levou 20 gols em 7 jogos, quase 3 por jogo. E esse é o Blumen. É isso. Marcou 8 e levou 20. No campeonato, que tem 16, ele é o 15º. Ele está abaixo do Clube Vaca Dias. É isso. Coitado do Vaca Jazz, que tá virando piada. Mas eu parei pra rir porque eu fiz a mesma piada no pré-jogo, né? Se você não assistiu, eu listei as derrotas do Blumen no boliviano, basicamente todos os jogos. E tem lá a derrota pro Vaca Jazz. E eu não sei se eles vão citar, mas é importante lembrar que o Blumen é o penúltimo porque o Jorge Wilstermann, que é o último, tem pontos negativos, porque foi punido. Então, o Blumen é, no campo, o pior time do boliviano. O Santos ficou uns 40 minutos com um jogador a mais, né? Contando os acréscimos. Uns 40 minutos com um jogador a mais. Teve dificuldades. Quando tinha um jogador a mais uma vez apareceu o João Paulo em dado momento para salvar o Santos. Poderia ter tomado o gol, o Blumen poderia ter saído na frente. E um Santos que você olha para trás e fala, passou um mês daquele jogo pela Copa do Brasil, um pouquinho a mais daquele jogo vergonhoso contra o Ituano. E você não vê evolução. A questão é essa. O torcedor santista não está se iludindo. Ganhou? Ótimo. Né? Ótimo. Ninguém vai falar, que pena que ganhou. Não, ótimo que ganhou. Mas você olhar o desempenho é constrangedor. Cara, mais 2 minutos se passarem, continua uma aula de William Tavares. Constrangedor. O William está escolhendo só palavras corretas. 100% correto até aqui. Constrangedor. Mesmo com os desfalques, não tem Soteldo, não tem o Mendonça, perdeu ali de última hora o João Paulo, enfim. João Lucas, desculpa, perdeu ali de última hora. Enfim, está fazendo falta. Olha a lista de desfalques do Santos. João Lucas, o Carabarral, o Lucas Braga, o Alex Nascimento, Joaquim, zagueiro, que chegou essa temporada, o Mendonça e o Soteldo, os jogadores que mais fazem falta, e o Rodrigo Fernandes, que é volante, que também faz falta ali naquele sistema defensivo. Tem tudo isso? Até tem. porque joga Mas, Camacho. de novo, com o nível de adversário que o Santos enfrentou, não justifica uma partida tão abaixo, uma partida tão insípida. Depois do Luan. Insípida. Eu preciso lembrar de utilizar a palavra insípida aqui no canal, porque é precisa. William Tavares dando aula. Bom período de treinamento. E a Depois de um gente- longo período de Essencial. treinamento. E a gente ainda precisa falar, boa noite, William, boa noite a todos, boa noite. uma ótima, já vamos falar de amanhã, né, uma ótima Sim, quarta-feira. A arbitragem ajudou o Santos, porque a expulsão do goleiro do Blumen, ela é muito polêmica e, achei justo. ao meu modo de ver, equivocada. Não foi, concordo com os companheiros na transmissão, o Gacibo, o Paulo Andrade, que se manifestaram e disseram que a atitude da arbitragem de mostrar o vermelho para o goleiro do Blumen foi exagerada. E a partir daí, mesmo que o Santos tenha tido alguma dificuldade com um homem a mais por tanto tempo assim, e foi bastante tempo mesmo, Bastante. as coisas ficaram um pouco mais fáceis, o Santos teve chances, o goleiro que entrou fez 2 defesas, uma delas no reflexo, num cabeceio, quase que a queima-roupa. Aliás, um comentário sobre isso. Eu recebi muitos comentários, principalmente no vídeo do Bruno Mezenga, sobre como o Bruno não perderia o gol que o Marcos perdeu na pequena área. Cara, é uma defesaça do goleiro. Uma defesaça do goleiro do Blumen. Eu não entendi essa crítica ao Marcos Leonardo, que merece críticas por outros tantos lances. Contra o Iguatu foi desesperador os gols que ele perdeu de fato. Mas especificamente essa cabeçada, cara, se é o João Paulo, a gente tá glorificando o João Paulo. Eu acho que também temos que valorizar o goleiro dos caras e não falar, o Marcos perdeu. A gente não fala que o atacante rival perdeu quando o João Paulo pega uma bola dessa. Evidentemente uma defesa muito importante. E aí numa falha defensiva, que essas coisas acontecem já no finalzinho do jogo, o Bauerman conseguiu a cabeçada sozinho. E o Santos ganhou. Eu acho que o Santos não podia deixar de ganhar esse jogo a partir do momento que ficou com um jogador a mais, tendo em vista as fragilidades todas que você e o Calçade já mencionaram sobre o adversário de hoje. Então eu concluo que o árbitro, esse árbitro aí que está na sua tela, Fã de Esportes, ele errou ao expulsar o goleiro do Blumen. Mas eu, pessoalmente, e acho que não estou sozinho, agradeço a esse árbitro por isso. Porque depois que o Blumen ficou com 1 a menos, ele teve ainda mais dificuldade de tocar na bola. E a cada vez que o Blumen tocava na bola, a sirene que vinha das arquibancadas incomodava demais a transmissão Coisa pela pavorosa, televisão. não? É um negócio realmente tenebroso.
E aí, sem a bola, porque ela só toca quando o Blooming está com a bola. E aí, sem a bola, o Santos já tinha 60 e poucos por cento, quando estava 11 contra 11. Essa posse aumentou, evidentemente, com 11 contra 10. E a gente não ouviu mais essa maldita sirene. Tomara que ela não volte a incomodar. E não tem problema nenhum com a sirene, se torcedor do Blooming gosta. Não que eu não gosto, mas tá tudo bem, pode tocar. Até porque é dentro da letra do Blooming gostar. O Santos, o jogo da volta em casa, Exato. não veremos mais esse Blooming, porque não vai ter nenhuma equipe brasileira enfrentando o Blooming, pelo menos no primeiro momento. O Bauerman falou na saída de campo, autor do gol da vitória do Santos. Vamos lá. Eu vou pular a parte do Bauerman. Como eu falei, a gente não pode utilizar essas imagens aqui, então eu vou cortar, tá bom? Tinha coisa voando, né? A gente só via coisa passando, não sei se isqueira, essas coisas que o pessoal joga. Não sei o que estavam jogando, mas realmente é para se avaliar, ver o que aconteceu ali. Tem que ser punido, né? Concordo. O que aconteceu ali tem que ser punido. Inclusive, acertaram um jogador do Santos. A perguntinha que está na tela, Calçado, assim, dá para cobrar mais do Dair Helman? Dá. Um mês de treinamento. Olá, William, companheiros, para você que nos assiste, talvez, sim, a gente viu ali desfalques. Hoje o Mendonça e o Soteldo fazem diferença. Muitas. Um jogo como esse faria um enorme. Mesmo a gente olhando para o Soteldo e enxergando o Soteldo de alguns anos atrás, ainda. Ótimo comentário do Calçado, é muito bom, né? Eu acho que muito santista tem essa questão com o Soteldo. A gente imagina o Soteldo de 2019 e 20 e não o Soteldo 22 e 23. O Soteldo não voltou bem ano passado e no Paulista, antes da lesão, também não estava fazendo diferença. Ano passado até teve o jogo contra o Palmeiras, que para mim ele foi muito bem, tá? Tem análise aqui no canal, inclusive. Tem assistência contra o São Paulo, no gol do Lucas Braga. Nesse ano tem assistência dele pro mesmo Lucas Braga contra o Mirassol, mas no geral, 90 minutos, jogo a jogo, o Soteldo não estava bem antes da lesão, e isso é preocupante se a gente analisar que o time depende da volta dele, né? Porque ele se contundiu. E o Mendonça é jogador de velocidade, para jogos assim, para acelerar, defesas adiantadas de adversários, principalmente jogos fora de casa. E o 1 contra 1. Né? E ele vai daquele tapa longo e ele chega na frente. Ele pode ajudar bastante. Mas que o trabalho não evoluiu. E a pergunta que se começa a fazer e vai evoluir com outro treinador? Pode evoluir? Porque aí começa aquela sina perigosa de equipe que se candidata ao rebaixamento. Começa a trocar. Mas as trocas também não trouxeram nenhuma evolução. Então, há algum tempo, né? Então, essa para mim é a grande preocupação do Santos. Quando você vai no Lucas Lima, você pensa numa história, traz o Lucas Lima. Por mais forçado que ele esteja nesse momento, mas é uma história e não o atual. Você traria? Eu não. O Birner, depende. Eu entendo quando você pensa na parte técnica, o que o Santos, eu não traria. Depende do que o Santos é capaz, entendeu? Qual é a força do Santos no mercado? Nenhuma, né? A gente percebeu isso, claro, foi antes até de Mezenga e Gabriel Inocêncio, com todo respeito aos dois de novo, mas a força do Santos no mercado é pedir empréstimo para o Água Santa. A força é zero, né? Do futebol. Qual é hoje? Opa, olha só. GC, para quem não sabe, é gerador de caracteres, que é o que fica embaixo. Claro que não embaixo de mim agora nesse momento. Mas olha o GC da ESPN nesse trecho. Odair escala Lucas Lima aberto na direita. Veja que eu não fiz análise de maluquice, né? Por que o Lucas Lima aberto? Eles lá, com 10 minutos de programa, estavam se questionando também. Que tipo de jogador ele pode trazer? Né? O Santos está tentando o Bruno Mezenga do Água Santa, está até encaminhado o Inocêncio também do Água Santa, para você ver como é que está o nível de procura aí no mercado. Assim, o William Tavares, Masterclass de novo, ele acaba de citar, eu nem sabia fazer ideia que ele ia citar isso, ele cita o Mezenga e o Inocêncio e fala, é o nível de procura do Santos. É a realidade que bate na nossa cara. Talvez, é claro que o trabalho do Odair não evoluiu como deveria evoluir, poderia, Concordo. A gente gostaria, o torcedor principalmente. Mas eu fico com essa questão, até onde ele pode chegar? E se começarem as trocas, que tipo de vida terá o Santos no Brasileirão esse ano? Porque para mim o mais perigoso na vida do Santos é o brasileiro. Se cair fora dessa competição da Sul-Americana, não é legal, mas é o seguinte, ele não vai ser rebaixado. Se ele cair fora da Copa do Brasil, ele não vai ser rebaixado. Mas se ele cair no Brasileirão,
e aí as coisas realmente vão para o buraco, porque o ano que vem vai ser terrível. E é um ano de a gente caminhar. E eu vou falar, eu acho que muita gente dentro do Santos não entendeu isso que o Calçade está falando. E não entendeu em 2021, e não entendeu em 2022, e não entende para 2023. E é importante lembrar, 2024 não é essa diretoria. Não sei qual será, não faço a menor ideia nem de quem será candidato e no momento não me interessa. Mas qualquer nome que esteja com essa diretoria, obviamente não vai ganhar. Não tem como. Talvez não tenham entendido isso. Que o legado que era para ser financeiro, mesmo que seja, tá? Vai ser esquecido, deixado de lado por todos, e eu me incluo, porque eu não vou ligar, se meu time for rebaixado. Nossa, eu já falei isso várias vezes aqui. O santista, cada vez menos, ou vive de história, ou procura motivos raríssimos para se orgulhar. Um dos nossos poucos orgulhos no presente é não ter sido rebaixado. Quase acabaram com isso em 21 duas vezes, Paulista e Brasileiro. Quase acabaram com isso em 22, Paulista e Brasileiro. E estão tentando acabar com isso em 23. No Paulista até escapou um pouco mais rápido e a gente não sabe o Brasileiro. Eu não aguento mais viver de história. Tenho muito orgulho da minha história, mas no presente eu quero ter orgulho também. E eu não consigo ver outro além de nunca ter sido rebaixado. E se me tirarem isso, o que será? Aliás, se nos tirarem isso, o que será de nós? Eu não sei. Minha para negociação com ligas, com investidores, e ele na segunda, e as coisas mudam de figura. O que o Santos traz para o Brasil é um resultado fenomenal. Quando você vê o futebol do Santos, então ele é muito grande. Mas é preocupante. É muito... É assustador. É preocupante, é assustador. Assustador. Porque você já vai para os jogos do Santos esperando não ver nada. E você sai do jogo com a certeza de que não viu nada. Exatamente. Essa frase é muito boa, ao mesmo tempo que ela é muito forte, ao mesmo tempo que ela é muito verdadeira. Eu tinha essa frase em si eu tinha visto antes, que eu falei que tinha visto alguns trechos, e por isso eu achei que valia a pena o react. Essa frase é precisa, perfeita. Masterclass de Paulo Calçade, que é ótimo. Aí você vai achando que não vai ver nada, e não vê nada mesmo, nunca desse time. Exatamente. Hoje, falando com vários santistas, assim, quando o time está muito tempo sem jogar, o torcedor fica com aquela expectativa, meu time vai voltar a jogar, vamos ver, vou poder ver o time de novo, tem alguma novidade, vamos ver o que mudou e tal. O torcedor do Santos hoje estava num misto de, vamos ver o Santos voltar a jogar, mas seria melhor não ver o Santos voltar a jogar, porque a chance dele voltar a jogar do jeito que estava jogando é muito grande. E isso se confirmou. O Santos voltou a jogar naquele nível que parece estar estagnado e que nada evoluiu. Então, você citou o Lucas Lima, hoje você pega os dois homens de criação, o Lucas Lima e o Ivonei, e você abre. Pô, é o Elvind e o William Tavares, irmão. É o Elvind e o William Tavares. Perfeito. Eles tinham um problema muito sério ali no meio, porque assim, sem a bola eles estavam abertos. Sim. Mas quando era para receber, eles não estavam na posição onde tinham que receber, porque com a bola era para jogar no meio. E aí eles não estavam mal posicionados, não receberam, essa bola não chegava e matou um setor de criação ali do Santos. Pô, eu tô me assistindo quase. Porque eu falei, né? No vídeo pós-jogo, o Odair matou o setor de criação, matou o meio, matou o futebol dos dois. E, bom, eu não posso ter assistido a linha de passe ao vivo aquela hora porque eu tava gravando. O William Tavares tá falando tudo que eu falei. Eu vou ter que achar que eu mandei bem na análise. Pô. Santos também, Lucas Lima muito abaixo, não sei se vítima também dessa adaptação, mas foi treinado, né? Para mexer desse jeito, obviamente, durante esse mês, isso foi treinado. E a gente não viu nenhuma conclusão com relação a esse treinamento. Fala, Jean, boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. Foi muito ruim. Eu acho que assim, as estreias dos brasileiros de maneira geral foram ruins e a do Santos não foi melhor. Embora o time tenha vencido e os outros tenham empatado, né? Nós estamos falando de 4 brasileiros e a média de gols desses times foi meio gol por jogo na média, porque só esse gol do Santos e o gol do Internacional. E talvez o Santos tenha enfrentado o pior adversário de todos, do ponto de vista técnico, da qualidade. Eu estou de acordo com o André, foi ajudado pela arbitragem, porque eu acho que se não fosse a expulsão do goleiro, que eu também acho bastante discutível, me parece difícil que o time chegasse
a marcação do seu gol e é muito ruim o que a gente viu hoje. Eu acho que é claro que esses desfalques todos fazem muita diferença, especialmente os dois citados pelo Calçade, até pelo contexto do jogo e tudo mais. Só que assim... Eu não posso falar, mas eu não posso mostrar, né, na verdade. A cena vai no YouTube da ESPN, vale a pena. 13h44, minuto, segundo. 13h44. O Lucas Lima cascando o bico no banco de reservas, com o time desesperado. Vai lá. Não é que o Soteldo machucou ontem. Exato. Não é que o Mendonça machucou anteontem. Então, assim, o Odair sabe, desde o momento em que o Campeonato Paulista terminou para o Santos, ele já sabia que ele não teria esses dois caras. E com os jogadores que ele tem à disposição, eu concordo, se ele tivesse estreado no Campeonato Brasileiro e tomado uma paulada do Fluminense, do Internacional... Vai estrear contra o Grêmio. Não vou nem falar dos mais fortes. Olha o desespero do William. Vai estrear contra o Grêmio, hein? O William é todos nós nesse programa. Tô falando de bons times, né, que podem viver ou não bons momentos, mas aí a gente poderia usar a questão dos desfalques para dizer, olha... Não dá, olha o elenco do Santos, olha os 11 que entraram em campo e olha o adversário. Aí caberia. Agora, você olha esse time do Blooming, é sofrível. Quer dizer, eu acho que quando o André comemora que os caras não tocaram na bola porque a gente tinha que ouvir a sirene, e eu também sou... É insuportável essa sirene, então somos três. Nossa, meu Deus. É insuportável a sirene. Agora, também a gente comemora porque não precisa ver o Blooming jogar, porque realmente é assim... Infelizmente a gente vai ver, né? Porque eles têm que ir lá na Vila jogar o segundo turno. É um nível, a gente sabe, na primeira fase da Copa Sul-Americana, a gente vai ver muito adversário desse nível, muito jogo mais ou menos desse nível, depois a coisa vai melhorando, depois vão chegar os terceiros da Libertadores. Eu acho que na hora do mata-mata a coisa muda, né? Tende a mudar. Acho até que o ano passado a gente manteve um nível fraco ali, quase que até quartas de final e tudo mais. Mas... Esse ano tem times de mais tradição, sim, né? Times melhores. Desde o início. Eu acho que vai ser melhor. Sem falar nos que virão da Libertadores. O Blooming é um dos piores times do campo da competição. É um dos piores, certamente. Com certeza. Então o Santos tinha a obrigação de, acho que ter feito mais, apesar dos E desfalques. mostrar a evolução, que a principal preocupação é mostrar a evolução. Você Então, sair William, desse jogo sem ver evolução é preocupante. O William Tavares fala... Ele não é, o homem não erra. Eu vou muito na linha do que disse o Jean, porque eu concordo que o Santos tem vários problemas, que sem o Mendonça e o Soteldo o time perde ofensivamente. Mas esse time que perde ofensivamente hoje, depois do tempo de treinamento, contra um time tão ruim quanto o Blooming, tinha condições de fazer um jogo melhor. Concordo. Eu acho que essa é a questão. Tinha peças no banco para isso, hein, Então, Neto? eu não tô nem entrando no mérito do que vai ser o Santos do Campeonato Brasileiro. Eu acho que se o Santos Nem fala pra não diminuir entrar em desespero. consideravelmente as suas dívidas e sobreviver, continuando na primeira divisão, e terá um ano de sucesso, porque é preciso reconstruir a equipe, mas não adianta você só pagar contas e ir para a segunda divisão, porque no final de contas você perde receita. Exatamente. Fora a questão esportiva, porque a questão esportiva tem que ficar acima das receitas. Quando a gente pensa no valor das coisas, mas você não pode comprometer as receitas. Ambas são importantes. O futebol de hoje em dia, a parte do dinheiro é muito importante. Então, contra esse Blooming, com esses jogadores que o Santos colocou em campo, era possível fazer mais. Aí eu fico pensando, quando você tem do Lucas Lima, eu acho que o Lucas Lima pode ser um trunfo para o Santos permanecer na elite do futebol brasileiro. Proibido não é. Porém, quando você monta um time tecnicamente muito limitado e com jogadores jovens, quando você traz um jogador mais experiente e supostamente mais capaz, ou em tese, quando falo de potencial mais capaz, esse cara precisa ser um operário também. Ele precisa ser, a não ser que seja um cara que desequilibre jogos, que Não seja me no momento... parece que é o caso do Lucas Lima. É por isso, eu não acho que é o perfil do jogador experiente e técnico que o Santos Eu precisa. discuto isso um pouco. Você não pode imaginar que o Lucas Lima vai ser um operário. Em qualquer contexto. Por isso eu não contrataria. Nunca foi. Acho que tá todo mundo concordando, e eu inclusive. É por isso que eu não contrataria. Porque mesmo quando Exatamente por isso. ele parecia um jogador destinado a jogar na seleção brasileira e eventualmente até ser negociado com clubes da elite do futebol, porque isso foi debatido, né? Sim, Isso sim. poderia ter acontecido.
Ele não era um trabalhador. E ele jogava em contextos, em termos de companhia, muito superiores ao que ele tem hoje. Ele jogava com Gabigol, Ricardo Oliveira. Posso fazer uma comparação cruel? Agora, não, peraí. Agora, o que eu acho é o seguinte. Nós estamos falando de um time, para usar uma expressão que você usou agora, tecnicamente limitado. E acho que é a maneira correta de descrever o time, o elenco do Santos. De Elenco, comissão técnica está se mostrando limitada, diretoria, então nem se fala. maneira geral. E você tem a possibilidade de trazer um jogador que já mostrou, do ponto de vista técnico, apenas técnico, o que o Lucas Lima mostrou em outros carnavais, e ele tem um sentimento de alguma história não concluída, não bem concluída com o Santos, que foi mencionada na chegada dele, e que pese a manifestação da torcida que era contrária à volta dele ao Santos, você pode ter desse jogador um sopro de técnica num time que não tem mais praticamente ninguém além do Marcos Leonardo que possa fazer isso. Não era pro Ângelo começar o jogo hoje? Não tô falando que o Ângelo resolve, não sei o quê. Peraí, então, não. Nisso. Mas não, deixa eu... É que eu não entendia que você estava mencionando as decisões tomadas pelo treinador do Santos. Eu estou dizendo, se o Lucas Lima quiser fazer parte mesmo de uma campanha do Santos que tem como objetivo principal evitar o rebaixamento... Pausa nessa parte. Mas ele quer fazer parte dessa campanha ou o que ele quer ele já conseguiu, que era o contrato até o fim do ano com consequente aumento? Eu entendo que o torcedor que não liga para essa questão, que quer ver o cara resolvendo em campo, talvez não pense nisso e tá no direito. Já contei aqui várias vezes que o pessoal me encontra na Vila, por exemplo, e fala: e aí, o Lucas Lima já recebeu o seu perdão? E minha resposta é não, porque não é ganhar da Portuguesa que me faz perdoar ninguém. Ele vai se esforçar em um time que vai lutar contra o rebaixamento? Ótimo questionamento do André. Ele não precisa necessariamente ser um operário para que a gente o elogie aqui. Ele precisa fazer aquilo que está ao alcance dele como perfil de jogador de futebol. Gols, assistências, bons passes. O problema para mim do Santos hoje, e óbvio, acho que seria um tremendo de um equívoco esperar que o time campeão brasileiro em 2002 aparecesse, né? Até o time que era dirigido pelo Cuca mais recentemente foi à final da Libertadores com o Palmeiras e eliminou times bastante tradicionais. O Boca, Grêmio. Exatamente, aquela LDU. Aquela sequência Grêmio e Boca, ou Boca e Grêmio, agora não me lembro a ordem. Grêmio e Boca. Mostrou exatamente do que a gente estava falando, mas não esperava ver nada disso. O que eu esperava ver era uma equipe mais organizada. Óbvio. Porque, assim, como que você pode, com um mês de trabalho, que seja, foi um mês mesmo, né? Um mês. Não, foram 2 meses, porque teve o mês pré-temporada e o mês pausa por eliminação. Né? É importante a gente lembrar disso. É o que eu falo, o André, o pessoal da mesa não vai lembrar, decorar todo o período de treino de todos os clubes do Brasil. Eles são obrigados a comentar muita coisa, normal. A gente que acompanha o Nicho Santos sabe que pelo menos durante 55 dias, os 30 de pré e os 25 entre Iguatu e Blooming, o Odair não teve jogo. E treinou mal. Deu um mês. O jogo contra o Iguatu pela Copa do Brasil foi dia 9 de março. Quase um mês. Injetar talento, brilho, onde não existe. Isso não dá para você fazer. Agora, dá para você organizar um time que jogue de acordo com as suas virtudes, porque qualquer time de futebol pode entender quais são as suas virtudes e tratar de jogar conforme onde elas estão. E o Santos é um time hoje desorganizado. Aquilo que o William falou sobre o posicionamento dos dois jogadores que teoricamente deveriam fazer o trabalho de construção, o Lucas Lima ficou pegado à linha lateral diversas vezes. Parecia o Carlos Sanches, irmãozinho. Parecia o Carlos Sanches, que apoiava no alambrado na direita e ficava assim, ó. E isso, eu imagino que é uma orientação. Claro. Foi uma orientação. Em um mês a gente imagina que isso foi treinado. Ou então é uma decisão que ele toma que não foi corrigida em nenhum momento, que pode ter sido uma decisão errada dele. Essa é a grande questão. Vamos deixar claro que foi treinado. Vocês viram as análises pré-jogo aqui. O Santos fez aquele jogo treino contra o Primavera e eu mostrei aqui que isso foi treinado. Apuração do GE, trouxe a matéria, dando todos os créditos do mundo. De novo, eles não precisam acompanhar todos os clubes de forma tão profunda, mas a resposta é: foi treinado e não foi corrigido, porque deveria ser. Então, esses temas de organização do Santos, para mim, realmente saltaram aos olhos hoje e incomodam, porque o período de trabalho deveria colocar em campo um time
do ponto de vista do posicionamento e daquilo Algo que quer visível. fazer, visivelmente organizado. É isso. Eu acho que eles foram muito bem nos comentários. O William Tavares, 100% preciso. O cara é um homem, um gênio mesmo. E é isso, cara. Eu trouxe aqui pra gente ver que a falta de futebol do Santos, quando se tem uma competição internacional que é transmitida por outros canais além dos usuais, foi transmitido pelo SBT também, vai chegar a mais gente. Vai ter mais gente percebendo esse horror de time. O horror que é o trabalho, tanto da diretoria quanto do Odair até aqui. Isso pode, sabe o quê? Entrar ainda mais na cabeça desses caras, que são claramente fracos psicologicamente, e piorar o time. Não estou culpando a imprensa tem que comentar. Mas o problema é, quanto mais exposição, mais gente vai perceber que é ruim, mais gente vai falar que é ruim, e esses caras vão se abalar porque eles são fracos. Mas é isso, eu queria mostrar que, apesar da minha análise dura no pós-jogo aqui, ela tá sendo em todos os lugares. Jorge Igor lá no canal dele também falou, enfim, outros tantos canais santistas, lá no Resenha a gente falou. Tá todo mundo enxergando. Aparentemente, quem não enxerga é só o próprio Santos Futebol Clube. Uma pena. Triste. Tchau.